Amém. Irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com cada um de nós. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, Mateus 7. Nós vamos ler do verso 1 a 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 6. A santa palavra do Senhor nos diz assim nesta noite: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, eis-nos aqui, na Tua presença, já clamando a Ti, o Teu povo, ó Deus, todos nós aqui, dependendo da Tua graça, queremos ouvir a Tua voz, e também Te peço, ó Pai, misericórdia, pecador como sou, que o Senhor se agrade, ó Deus, nesta noite, em falar, neste momento, e vem sobre nós, ó Pai, nos dá o Teu Espírito, a Tua palavra, fala aos nossos corações, nos alimenta espiritualmente, nos exorta, nos aponta o caminho e nos dá, ó Deus, as graças do arrependimento e da fé constantemente renovadas, ó Pai. É isso que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a disciplina da santa meditação e do autoexame são disciplinas completamente ignoradas em nossos dias. E no lugar do autoexame e no lugar da santa meditação, nas doutrinas da palavra de Deus, no Santo Evangelho, no lugar destas coisas, estão pensamentos terrenos e o exame criterioso da vida de pessoas, famosas ou não. Somos bons examinadores da vida de pessoas. E isso também no ambiente cristão, no ambiente de igreja, eclesiástico, muitas vezes isso aflora, porque como cristãos nós temos padrões de comportamento. Nós pregamos um padrão ético, um padrão moral, e de fato existem expectativas e analisamos e examinamos como é que deveríamos nos comportar em determinada situação. Mas a pergunta nesta noite é: será mesmo que o Senhor Jesus está nos dizendo para não fazermos nenhum tipo de julgamento? Será que é isso que o Senhor quer de nós? Que suspendamos qualquer tipo de análise daqueles que estão ao nosso redor, que não façamos mais nenhum tipo de julgamento, que não usemos nenhum critério.
Será que o Senhor quer que suspendamos a nossa capacidade natural, inata, de fazer julgamentos, análises? Nós analisamos aquilo que vemos, aquilo que observamos, os tempos, os nossos dias. Podemos fazer análise daqueles que estão próximos na família, também na igreja. Será que não devemos fazer isso diante desse texto? Onde o Senhor diz, o Senhor nos mostra aí, Ele nos fala: não julgueis, para que não sejais julgados. Irmãos, nós temos um alerta do Senhor Jesus nessa passagem. Nós precisamos entender o que o Senhor quer nos dizer com este não julgueis. E essa pergunta, então, a princípio fica no ar. Será que devemos parar de julgar, não fazer nenhuma crítica? Será que o cristão não pode ser uma pessoa crítica, que faz julgamentos? Será que é isso? Ou será que o Senhor está indo contra julgamentos contrários à palavra de Deus, que não são piedosos, que não levam em conta as orientações das Escrituras? Muitas vezes as pessoas usam esse versículo, e na verdade, interessante, né, que esse versículo, muita gente que nem lê a Bíblia, mas sabe esse versículo. E aí eles vão fazendo o que querem, vão viver de qualquer jeito. E aí quando você vai dizer alguma coisa, ou alguém vai até para ajudar a pessoa, diz: não julgueis, né, não julgueis. Então muitas vezes esse versículo está na boca das pessoas para ser um tipo de carta branca para a pessoa fazer o que ela quiser, para viver de qualquer maneira, para viver de modo contrário ao Evangelho, a Cristo Jesus. Meus irmãos, esse versículo não pode ser uma justificativa para vivermos de qualquer maneira. Certamente não é isso que ele quer dizer. Certamente não é para usarmos esse versículo como uma defesa, e muito menos aqueles que não temem a Deus e que vivem vidas contrárias a Cristo. Essa compreensão do não julgueis é contrária ao que temos no Evangelho. Não há harmonia entre essa visão, essa aplicação do não julgueis, com o que está em todas as Escrituras. Não julgueis não pode, irmão, ser nós suspendermos o julgamento, a crítica de todo. Mas nós temos que entender como isso deve ser feito. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses: julgai todas as coisas, mas retende o que é bom. No próprio texto aqui, irmãos, que nós estamos considerando, meditando, e nós lemos aí no verso 6, na nossa própria passagem é dito assim: não deis aos cães o que é santo. Como é que você vai saber o que é santo se você não tiver critério? E como é que você vai julgar quem são os cães, para então você decidir até onde ir, e para você ter esse discernimento de não estar jogando pérolas aos porcos? Aqueles que são impuros, os cães, os porcos, segundo a ilustração que o Senhor mesmo nos dá nessa passagem. O apóstolo Paulo, irmãos, em Filipenses, no capítulo 3, ele diz algo interessante. Filipenses 3, verso 2. Paulo diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Como é, irmãos, que vamos discernir aqueles que são os cães, segundo a Bíblia, os maus obreiros, a falsa circuncisão? E Paulo diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então há critérios, devemos discernir as coisas, fazer análises
julgamentos nesse sentido, para não sermos enganados por maus obreiros. E o apóstolo João, na sua carta, na sua primeira epístola, no capítulo 4, no verso 1, João diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, irmãos, como vamos obedecer esses mandamentos, essas orientações, esses alertas da palavra de Deus, se não tivermos discernimento, se não tivermos algum critério? E até mesmo como saber se o evangelho que estamos ouvindo é o verdadeiro evangelho? É o evangelho de Cristo Jesus. Paulo diz na carta aos Gálatas: ainda que nós mesmos ou um anjo vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, amaldiçoado. E aí alguém pode dizer: mas isso é falta de amor, né? O importante é que estão pregando. E Paulo diz: malditos. E Paulo repete, assim como já dissemos, agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, irmãos, será que podemos ignorar, formar opiniões, exercer o nosso discernimento? Será que devemos então deixar de exercer o discernimento e agir de acordo com esse discernimento? Então, de acordo com a Bíblia, você tem que manter o seu juízo no lugar. Você tem que manter esse seu juízo no lugar, entender o que as Escrituras querem dizer a partir desse texto: não julgueis, para não usá-lo fora de contexto. Então, se você observar bem a passagem, você vai perceber, e nós temos visto, acompanhando desde o começo do Sermão do Monte. O Senhor falou das bem-aventuranças, dos cidadãos do reino dos céus, e nós vemos que o Senhor está falando diretamente, a princípio, aos seus discípulos. E você vai perceber que ele fala aí: porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão. Irmãos, esse texto ele é direcionado ao povo de Deus, aos discípulos de Cristo. Aqueles que são discípulos do Senhor, que seguem ao Senhor. Nós que cremos no seu evangelho. Esse texto jamais foi dado na Bíblia para ficar na boca de incrédulos, dizendo que eles podem fazer o que eles quiserem. Jamais foi dado com esse propósito. Eles podem até fazer o que quiserem, é bem verdade, né? Mas eles terão que responder diante do Senhor no último dia, sem falar nos juízos temporais de Deus, não nosso, né? Nós apenas proclamamos a palavra de Deus, as verdades de Deus. Nós proclamamos o evangelho de Cristo, a lei moral, aquilo que Deus nos entregou como sua igreja. Então, esse mandamento, irmãos, ele é direcionado a cada um de nós. O que vamos ouvir, o que estamos ouvindo e vamos ouvir, é desafiador para cada um de nós. É a palavra de Deus para nós, a sua igreja, o seu povo. Claro que tem aplicações amplas. Outras pessoas fora da comunidade da aliança podem se beneficiar da sabedoria de Cristo Jesus. Mas de fato há algo direcionado para nós. Então Deus nos criou à sua imagem. Deus nos deu a capacidade, irmãos, de discernirmos o bem e o mal. E nós não devemos abrir mão desse dom. E Deus nos deu também um padrão. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, temos os seus mandamentos, seus alertas. O Senhor nos direciona o caminho.
Então, o que Jesus está condenando aí, quando ele diz, não julgueis, para que não sejais julgados, o Senhor Jesus está condenando o julgamento hipócrita, e especialmente entre irmãos, entre nós, mesmo nós, o povo de Deus, se não vigiarmos, se não tivermos cuidado, nós, irmãos, ainda temos pecado. Podemos nos encher de justiça própria. Podemos ser pessoas impiedosas para com os nossos irmãos, nos tornar como o credor incompassivo, esquecer que nada somos e o que somos é pela graça, e passarmos então a tratarmos uns aos outros com atitude excessivamente crítica, condenatória, olhando ali, como ele diz, o argueiro no olho do irmão, sendo críticos, observando esse pequeno argueiro no olho do irmão, insensíveis à trave dentro do nosso próprio olho. No verso 3 e 4 aí do texto, da passagem, o Senhor Jesus diz, por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu hipócrita? Então há um tipo de julgamento que o Senhor combate aqui, que é o julgamento hipócrita. Meus irmãos, o que é um argueiro? Um argueiro, né? Essa palavra aí talvez é uma palavra difícil, né? Talvez não do nosso dia a dia. E o que é uma trave? Uma trave, irmãos, é uma peça de madeira usada na construção para travar o madeiramento. O argueiro é uma pequena farpa de madeira. Então, essa pessoa hipócrita, a qual nós, se não tivermos cuidados, estamos sujeitos a esse tipo de hábito, de comportamento, essa pessoa hipócrita é uma pessoa carregando uma tora de madeira dentro do olho, e ela ainda tem a habilidade de ver um cisco no olho do irmão. Imagine aí, né, a insensibilidade, né, que o indivíduo se encontra, né? Ele carregando uma tora de madeira dentro do olho, consegue olhar e ver no olho do irmão, tem um sujinho lá no olho do irmão, né? Então, exercer crítica, juízo, nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. É com muito temor, né? E principalmente também nós que fomos salvos pela graça, Deus nos tratou não com justiça, mas com misericórdia. E Deus nos chama também a lidarmos como povo de Deus uns com os outros, a não nos tratarmos só da perspectiva da justiça, mas sermos compassivos, misericordiosos. Balanças sempre foram usadas, associadas à ideia de justiça. Tem aquele ícone, né, que é uma figura do que é a justiça, é uma mulher com uma balança na mão, né? Então a balança, os pesos justos, Deus ama a justiça. Deus é a justiça, Ele é justo. Ele é o justo juiz. E nós temos, irmãos, na Bíblia, pesos fiéis. E nós temos o fator misericórdia também na palavra de Deus. Então nós devemos ter muito cuidado, irmãos, com o peso que usamos para medir o nosso próximo. Pois quando nós escolhemos os pesos para medir o irmão na balança, saiba que esse mesmo peso irá ser usado para lhe medir. No versículo 2 aí de Mateus 7, o Senhor diz, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Então o problema não é julgar, não é ter discernimento. Talvez até para ajudar o irmão que está precisando, não está percebendo o seu erro. Em amor, podemos ajudar o irmão.
Mas o grande problema aí, o que o Senhor Jesus, irmãos, está tratando, é esse comportamento hipócrita de alguém que não se autoexamina, não para primeiro tentar perceber se não está cometendo o mesmo erro daquele outro irmão. Então, esse tipo de julgamento precipitado, ele traz autocondenação e ele não passa impune diante de Deus, do justo juiz. Deus está vendo. Podemos até estar insensíveis, como essa figura de alguém, né, com uma trave no olho, mas Deus está vendo. Lembra de Davi? Davi, um homem crente, um homem regenerado, irmãos. Um servo de Deus. Pecador também, santo e pecador. Davi não vigia, Davi fica ali em seu palácio, ele vê uma bela mulher, e Davi então, usando a sua posição vantajosa como rei, leva esta mulher para o seu palácio, coabita com esta mulher, endurecido, chama o marido, tenta esconder ali aquelas coisas. O homem era justo também, não vai para a sua casa. Davi então ordena a Joabe que o envie para o lugar mais quente da batalha. O homem é morto. E parece que vai ficar por isso mesmo, mas Deus, o Senhor, manda Natã falar com Davi. E ele conta uma história de um homem rico, tinha muitos bens, e um homem pobre, tinha apenas uma cordeirinha, criava junto dele, dava comida e ficava junto ali como um filho. E então o homem rico, recebendo a visita, ele toma aquele cordeiro do homem pobre, e Davi faz um julgamento. Ele diz, merece morrer. E Natã diz, tu é o homem. Então, de fato, a ideia aqui, quando o Senhor diz, não julgueis para que não sejais julgados, irmãos, a ideia aqui é de um julgamento condenatório. É um julgamento condenatório, podemos chamar de julgamento de condenação. O significado aqui, a ideia é de alguém que senta na cadeira do juiz, bate o martelo e diz culpado, e diz que venha a condenação, seja condenado, que venha a condenação, que venha a punição, que seja punido. E nós lembramos quando condenaram o Senhor Jesus inocente, dizendo, crucifica-o, condenaram o inocente. E nós devemos ter cuidado, não sermos precipitados. Então, uma outra maneira de traduzir uma interpretação dessa frase seria, não condeneis para que não sejais condenados. Não julgueis para que não sejais julgados. Poderia ser dito, não condeneis para que não sejais condenados. Irmãos, essa cultura de condenar, esta é uma cultura ímpia, que é muito comum no mundo incrédulo, que não crê em Deus, são pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, escravos de Satanás, e isso está acontecendo a cada momento no mundo ao nosso redor. E em um momento ou outro, o assunto da moda é alguém que foi condenado. Alguém que está sendo condenado, uma personalidade, famosa ou não. Inclusive hoje aí nas redes, as pessoas chamam de cultura do cancelamento. E as pessoas se divertem com isso, né? De cancelar, de difamar, muitas vezes caluniar, às vezes até tem base, né? Alguma coisa até que aconteceu. Mas então o mundo gosta de se divertir com esse espetáculo de condenação. Esse é um tipo de espetáculo, de show, que atrai as massas. E para nossa tristeza como igreja do Senhor, isso muitas vezes é tolerado dentro do meio eclesiástico, da igreja de Cristo. Isso muitas vezes é praticado e tolerado. Essa postura de não saber tratar dos problemas. Como o Senhor ensina, Mateus 18.
A disciplina com a expectativa de ganhar o irmão para o arrependimento. E muitas vezes, irmãos, estamos com essa mesma postura do credor incompassivo, dessa postura impiedosa. E muitas vezes isso é praticado no nosso ambiente, de calúnia, difamação. E é bem verdade que não há muita esperança que lá fora isso mude. Vai continuar sendo assim. Porque são pessoas que não creem em Deus. Mas, meus irmãos, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o povo do Senhor. Como foi que Deus nos encontrou? O Senhor Jesus, o juiz de toda a terra, Ele nos achou em nossos delitos e pecados. O Senhor Jesus, o Deus homem, tinha todo o direito de nos julgar, de nos condenar. Como lá o caso, lembra da mulher adúltera, flagrada em flagrante adultério? Pegaram só a mulher, o homem não. Pegaram a mulher, levaram. Era uma provação, algo capcioso para tentar pegar o Senhor. E aí o Senhor, olhando para o chão, começou a escrever, disse: alguém não tem pecado, atire a primeira pedra, e não ficou nenhum, ninguém ficou. E Ele mesmo não condenou aquela mulher, mas perdoou, não agiu segundo a justiça. E é assim, irmãos, que o Senhor nos acha também. O Senhor nos tratou e continua nos tratando conforme a graça. Se Deus nos tratar, se o Senhor nos tratar conforme a justiça, estamos perdidos. Então, o único homem que poderia nos condenar, o Deus homem, escolheu nos salvar. Escolheu dizer para nós, por bondade, perdoados. Quem somos nós, irmãos, então, para condenar aqueles por quem Cristo morreu? Aqueles por quem Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Como Paulo diz, e cantamos aqui, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. É Cristo Jesus que morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Então nós, o povo de Deus, nós somos salvos pela graça, perdoados, justificados. Então o que o Senhor está combatendo aqui é a ideia do credor impiedoso, incompassivo. Esse tipo de comportamento impiedoso ao lidar com pessoas, resolver problemas. O grande problema, então, é esse julgamento hipócrita, impiedoso, que não leva em conta a misericórdia, que não entra no fator ali, na equação, a misericórdia. Nós devemos, como igreja de Cristo, irmãos, entender isso. Colocar isso dentro do contexto das nossas questões e problemas. Então, segundo o que aprendemos na Escritura, nós devemos nos esforçar para analisar de modo caridoso as ações de nossos irmãos. Dar ao irmão o direito da dúvida, termos cuidado para não levar para o pessoal as questões, não sermos precipitados. Sim, é possível que haja um problema real, algo a ser tratado. Mas mesmo assim, irmãos, nós devemos agir como povo de Deus, com mansidão, com paciência. É claro que nos indignamos contra o pecado, mas nós devemos lembrar que nós também provocamos a Deus com os nossos pecados. Então, devemos nos acautelar de sermos precipitados. Nós estamos diante de Deus, que é o juiz. O Senhor é justo em todos os seus caminhos. O Senhor está tratando com cada um de nós. Então, nós vemos nas Escrituras, temos base bíblica para ver e entender que isso não deve ser a prática da igreja,
Mas esse julgamento hipócrita e precipitado, ele era muito comum entre os judeus, entre os fariseus. Irmãos, aqui no Evangelho de Mateus, nos Evangelhos, em geral, você vai ver Jesus reagindo aos fariseus, que eles eram os líderes da época, os escribas e fariseus. Então, possivelmente, Jesus está indo contra uma prática da sua época, uma prática religiosa comum ali daquele tempo. Então, essa inclinação, segundo Hendrickson, comentarista, ele diz que essa inclinação de descobrir, condenar severamente as faltas reais ou imaginárias dos outros, enquanto se faz vista grossa em relação às próprias faltas, são violações graves da lei de Deus. Essa prática de ficar buscando, escavucando, tentando descobrir as faltas dos outros, enquanto não há um autoexame, não se para considerar a si mesmo os seus próprios defeitos e erros. Então isso viola, uma violação da lei de Deus que era comum entre os judeus. Como assim, pastor, violação? Que mandamento está sendo pregado? O apóstolo Paulo, ele escreve na sua carta aos Romanos, e tudo indica que ele está interagindo com o judeu, que se julgava justo diante de Deus. Romanos 2, a partir do verso 1, capítulo 2 de Romanos, Paulo diz: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Nós temos um juízo, Deus nos deu juízo, discernimento. Mas isso deve ser usado com muita cautela, com muito cuidado, porque essa faculdade, essa habilidade de julgar, ela também nos condena. Esse discernimento, essa lei que temos dentro de nós, a consciência. Porque Paulo diz: pois praticas as próprias coisas que condenas. Nós praticamos, irmão, nós somos pecadores, nós em algum momento quebramos a mesma lei, o mesmo mandamento. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então, Paulo diz que há um juízo sobre estas pessoas. Ou seja, a faculdade de julgar nos torna indesculpáveis, nos condena. O fato de termos essa faculdade, isso nos coloca num beco sem saída. Porque somos pecadores e quebramos a lei de Deus. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas, fazes as mesmas. Pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Arrependimento é graça, é bondade de Deus. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então essa pessoa, aqui no caso um judeu incrédulo, moralista, que tinha essa habilidade de julgar, ele se autocondenava. Quebrava os mesmos mandamentos, que estava condenando nos outros e acumulando ira para si, para o dia da ira. Então, irmãos, nós devemos ter cuidado. Você consegue ver que tem algo dentro do olho do irmão. Você que consegue ver, está lá o defeito, o pecado. Você consegue ver o defeito no olho do irmão. Saiba de uma coisa: ele também consegue ver o que está dentro do seu. Então, nós devemos parar para meditar nisso. Nós somos uma comunidade, irmãos. João diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Se é algo sério que precisa ser tratado,
existem os passos bíblicos para tratar. Se é uma coisa pequena, ore pelo irmão. Há coisas que precisam ser suportadas, toleradas. Muitas vezes há um desequilíbrio, às vezes a pessoa trata um cisco no olho do irmão como se fosse uma coisa absurda, intolerável. E está com uma trave, né? Uma tora de madeira dentro do olho. Devemos tratar cisco como cisco, argueiro como argueiro, trave como trave, é como Jesus fez. São ciscos. Todos nós, irmãos, de vez em quando, não sei você, mas de vez em quando cai alguma coisa dentro do meu olho. Todos nós temos olho, né? E vai cair alguma coisa dentro do seu olho. Tem gente que trabalha ali, né? Pessoal que faz móvel, né? Serralheria, né? Toda hora está voando ali, aquele material, vai cair dentro do olho. Então nós devemos entender isso, nós somos pecadores, temos limitações, estamos andando neste mundo, peregrinando, e não vamos ser perfeitos aqui, veremos ciscos nos olhos uns dos outros, e devemos saber lidar de modo piedoso, de modo maduro, como crentes maduros em Cristo Jesus. O Senhor nos dá a sua palavra, o Senhor nos orienta. Então, essa atitude, essa misericórdia, essa maneira amorosa de lidar com essas questões, volto a dizer, não é suspender o julgamento. Não é isso, é ter sabedoria, é evitar a precipitação, é lembrar que se queremos ou estamos vendo o pecado do outro e não vemos nunca o nosso pecado, tem alguma coisa errada. O Senhor Jesus fala de maneira dura e usa até o termo hipócrita. E aí, em conexão com essa passagem, nós temos aí o versículo de número 6. Nós temos aí o verso 6. O Senhor Jesus nos diz aí, no versículo 6, não deis aos cães o que é santo, o que é sagrado. Deus é santo. E Deus nos ensina o que é santo, o que é separado para Deus. Não pegue as coisas santas e deis aos cães. Nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Irmãos, cães, hoje está na moda, né? Animal, ter um bichinho, está crescendo aí, o pessoal que trabalha nessa área aí está investindo, tendo muito retorno, né? Muita gente criando aí o seu animalzinho. E nós até falamos no sermão anterior, né? Deus cuida dos animais e os animais têm o seu lugar aí na criação. Porém, os cães, assim como os porcos na Bíblia, são animais imundos, né? Se você não sabe, é isso que a Bíblia fala, é assim que a Bíblia descreve os cães. Inclusive, no começo aqui do sermão nós falamos, né? Acautelai-vos dos cães. Esse animal é usado como ilustração de homens impuros, apóstatas, falsos mestres, imundos, que enganam, que conduzem o povo de Deus ao erro, ao engano. Então, cães e porcos na Bíblia são animais imundos, totalmente diferente de como é tratado o cão, né, hoje em dia, diferente do modo. Inclusive, tem gente criando porco também, né, como animal de estimação. E aí o pessoal compra, mesmo jeito que compra a caminha para o cachorro, agora tem a caminha do porco, né, dá um banho no porco. Tem hotel para cachorro, né? E daqui a pouco também vão criar também para quem gosta de porquinho, né? E aí você vê que está toda essa cultura aí, né? E uma supervalorização dos animais e as pessoas se relacionando com muito afeto, né? E até dizendo que vale mais a pena, né? Os animais, né? Lidar com os animais do que com gente, né? E uma fuga dos relacionamentos, né, na verdade, né, como é uma maneira de fugir, né, dos relacionamentos também muitas vezes, né. E aí tem várias frases aí, né, valorizando
esse relacionamento com os animais. Mas o fato, irmãos, é que animal é animal, né? Não há como ter o mesmo grau. Eles estão em outro patamar. Podemos cuidar e termos algum afeto por eles, mas devemos entender essa diferença aí, né? E valorizar os nossos relacionamentos, as pessoas, né? Dar um grau de destaque aí para o ser humano. Mas você não deve pensar, quando o Senhor diz, não deis aos cães o que é santo, você não deve imaginar o seu cachorro de estimação, o seu totozinho, ou alguém que tem um porquinho, né, que cuida ali direitinho. Você não deve imaginar. Até porque o cachorro aqui, o cão na Bíblia, a semelhança, né, dos porcos, são animais impuros. Esses animais viviam dos restos, comia porcaria, né? Coisas imundas, revirando lixo ali, até mesmo era um tipo de juízo de Deus, quando alguém morria, ficava ao relento e os cães devoravam até a pessoa, algo nojento, né? Os próprios cães ali, a Bíblia fala do porco e do cachorro como animais, o cão volta ao vômito, ao seu vômito, e os porcos à lama. Então, os cães na Escritura são usados para ilustrar um comportamento profano, imundo. E aqueles falsos mestres, que são inimigos da cruz de Cristo, são chamados de cães. Pessoas rebeldes, zombadoras. Os cães, então, são pessoas impuras, não regeneradas, que odeiam as coisas santas, que odeiam a Cristo. Então, quando o Senhor Jesus nos diz para então termos cuidado, e Ele nos diz, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. O que são essas coisas santas, irmãos, que não devemos dar a estes cães? O Evangelho de Cristo é algo santo, a sua palavra, as instituições de Deus. Então há um certo limite. Há um certo limite. É claro que o Evangelho é para pecadores, né? Nós também somos pecadores. Deus nos achou na lama do pecado, mortos em delitos e pecados. Estávamos num estado de rebelião antes da nossa conversão, inimizade com Deus. E nós devemos pregar o Evangelho aos rebeldes. Mas há um certo limite. Devemos ter um certo discernimento até onde ir e não estar jogando pérolas aos porcos. O Evangelho é a pérola de grande valor. As instituições de Deus, a pregação do Evangelho. O comentarista que estava lendo, ele diz, veja lá no livro de Atos, que Paulo, ele chegava numa cidade e pregava para todos. Mas muitas vezes vinha ali uma perseguição, uma situação, por exemplo, lá em Atenas, Paulo pregou no Areópago, e depois tinha lá, se eu não me engano, ele pregava na sinagoga, e depois ele foi para a escola de Tirano. Ele pregou para judeus, mas houve um limite. E então ele seguiu para pregar para outros. É claro que outros poderiam vir em outro momento, aquelas pessoas se converterem em outra ocasião. Mas naquele momento Paulo seguiu o seu caminho. Então temos que estar atentos, irmãos, para não sermos encontrados dando aos cães e aos porcos o que é santo. A palavra de Deus, pessoas que estão rejeitando as instituições de Deus. E nós sabemos que os porcos jamais saberão valorizar um tesouro, uma pérola, algo valioso. Porco gosta de lama, da sua ração imunda. É isso que um porco gosta. Meus irmãos, jamais devemos pensar que a Bíblia está nos ensinando a odiar os incrédulos e profanos, né? Nós devemos orar por eles, pregar o Evangelho. A questão toda é esse discernimento, porque sabemos que só Deus pode transformar o pecador. E sabemos então que não devemos
pegar as coisas santas e tratar como se fossem desprezíveis. Então nós devemos entender isto que o Senhor está nos dizendo nesta sessão aí. Mas, irmãos, ainda algumas questões aí, algumas aplicações. Então, voltando aí à ideia do não julgueis, então nós devemos observar a maneira que julgamos os nossos irmãos, lembrando que, como argumentei, essa passagem diz respeito especialmente aos nossos relacionamentos. Então, se estamos julgando sem misericórdia, também seremos julgados sem misericórdia. Devemos parar para pensar, avaliar, pesar estas coisas. Também devemos nos acautelar, ter cuidado com esse mal da hipocrisia. É um grave mal, está associado a uma atitude cheia de justiça própria dos escribas e fariseus. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? Os dois homens estavam no templo lá para orar. Os dois homens subiram ao templo. Mas o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo e dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ele achava os demais homens roubadores, injustos, adúlteros, e nem como esse publicano. Então, se não tivermos cuidado, irmão, nós vamos nos encher de justiça própria. E veja que o fariseu dizia assim, né? Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o pobre do publicano não conseguia nem levantar os olhos para o céu, né? Humilhado diante de Deus, consciente do seu pecado, só conseguia dizer: ó Deus, ser propício a mim, pecador. E saiu dali justificado. Então devemos ter cuidado, irmãos, com o julgamento. Devemos usar o nosso discernimento com sabedoria. Há uma lei, né? A lei, claro, a regra de ouro, amar o próximo como a nós mesmos. Aquilo que queremos para nós, né, também devemos estender àqueles que estão ao nosso redor. E há um princípio de justiça da parte de Deus, uma ideia na Bíblia de que Deus é justo, Deus retribui conforme as obras. Por exemplo, no livro de Esther, tinha um indivíduo chamado Amã. E ele pegou um ódio por Mordecai, que era tio de Esther. Porque ele era uma autoridade e Mordecai não se prostrava lá diante dele. Lá. E ele preparou uma forca para Mordecai. E depois ele foi enforcado da mesma forca que ele preparou. Então, irmãos, nós devemos ter cuidado, porque Deus é justo. Aquele julgamento era injusto da parte de Amã para com aquele servo de Deus. E Deus estava atento e Deus julgou aquele homem. Então, voltando ao que falamos no princípio, nós vivemos numa época, em dias de muita pobreza do autoexame. E é por isso que há essa vida muito de julgamentos externos e precipitados, e meditamos pouco nas doutrinas, nas verdades de Deus, na lei de Deus, no céu, no inferno. E então isso causa que na igreja do Senhor há muitos peritos em detectar partícula nos olhos dos outros irmãos. Tem muita gente perita, né? Muita gente que entende bem dessa arte. Né? Eu não vou nem dizer, como o comentário diz, é oftalmologista, né? Porque não é. Porque o oftalmologista ele olha para o olho para poder tratar, né? Ou prescrever um óculos ou um remédio, se estiver doente. Não chega a ser um médico de olhos, porque o médico ele vai buscar a saúde do seu paciente. Mas temos pessoas peritas em detectar partículas nos olhos dos irmãos. É um espírito de crítica excessiva. Irmãos que vivem para criticar, para achar cisco nos olhos dos outros irmãos. A sua vida é em torno disso. J.C. Riley, um pastor anglicano, ele disse o seguinte: a prontidão em condenar as pessoas por causa de pequenas coisas ou questões de pouca importância
o hábito de fazer julgamentos duros e precipitados, a disposição em enxergar os erros e fraquezas do próximo e de sempre pensar o pior, isso tudo o nosso Senhor nos proíbe. Esse não julgueis, então nos instrui sobre isso, para que estejamos atentos a esse hábito. Às vezes é questão pequena, coisa sem muita importância, né? Às vezes fazemos julgamentos duros, precipitados, às vezes é na família, né? Nós, no ambiente familiar, às vezes perdemos a paciência, né? Ontem estávamos aqui no Projeto Cristo no Lar, considerando estas coisas, as frustrações nos relacionamentos, às vezes no trabalho, na família, marido e mulher, pais e filhos, principalmente no ambiente de proximidade, irmãos. Nós vamos ver os argueiros, vai ser mais fácil ver os argueiros. É muito fácil na família, e em igrejas pequenas e locais, pequenas comunidades, vai ser mais fácil, mas nós devemos ter cuidado, devemos nos acautelar então de fazer esses julgamentos tão duros e precipitados, nos arrepender, porque às vezes acontece, né? Infelizmente. Devemos nos arrepender quando caímos nesse erro. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele, lá em 1 Coríntios 11, Paulo vai, nesse capítulo de 1 Coríntios 11, falar sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um elemento de culto. Ela anuncia a Cristo, e também os elementos da ceia, eles falam da graça, da verdadeira comida, da verdadeira bebida, que nós somos um corpo, nós estamos em aliança, participamos do mesmo pão e do mesmo vinho. Mas antes de participar da ceia, Paulo exorta os irmãos, lá naquela passagem que ele explica sobre a ceia, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine a si mesmo. Mas o que é, infelizmente, o que é a cultura, o que é comum? Nós, muitas vezes, não examinamos a nós mesmos. O que é que entra no lugar? O exame da vida do outro, do irmão. Há muitos que só sabem examinar a vida dos outros, né? Até eu brinquei uma vez, né? É o fiscal, né? Então tem um indivíduo que é o fiscal. Então ele não se examina, mas ele fica atento, né? Observando, né? A gente fica até com medo, né? Às vezes. Então, irmãos, nós temos que, o que Paulo diz é: examine-se. Se examine, esqueça o irmão num momento, né? Claro que se tiver alguma coisa, se você estiver magoado, procure o irmão, ou trate do problema, né? Claro, isso é bíblico. Mas tudo parte, a princípio, de um autoexame. Até mesmo resolver problemas, lidar entre nós como igreja, procurar, até isso parte de um autoexame. Isso até vai facilitar. Se você for resolver um problema e primeiro você não se examinar, você vai dificultar até tratar a questão, porque você vai facilitar muito se você souber também onde você cooperou, errou naquela questão. Então, temos que ter cuidado. Peça a ajuda de Deus, peçamos ajuda para o Senhor, irmãos, para esse exercício do autoexame. Que o Senhor nos dê graça, primeiro, extrair a peça que está dentro do nosso próprio olho. Isso é bom, primeiro tirar a peça do nosso olho, até para ajudar o irmão. Às vezes o irmão está precisando de ajuda mesmo. Às vezes o irmão tem uma fraqueza, um pecado, uma situação que ele precisa de um apoio, de uma ajuda. Então, primeiro tira a peça do teu olho para ajudar o teu pobre irmão, pecador. Possivelmente, talvez até ele está incomodado, mas ele não, né, às vezes nem percebeu ou não sabe tirar o cisco. Às vezes cai um pouco de serragem no olho. Então, primeiro tire a trave, ajude o irmão. E Paulo, ele diz lá no texto da ceia, ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si.
Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Tinha gente doente, a igreja estava doente fisicamente. Irmãos, o pecado, lembra de Davi? Quando você lê 2 Samuel, que é onde está o pecado de Davi, você vê Davi lá, parece que estava tudo bem. Davi adulterou, chamou Urias, não deu certo, Urias morreu. A princípio, antes de Natan chegar, parece, ok, tudo estava indo, Davi estava tentando se sair da situação. Mas quando você lê o Salmo 32, ele diz, enquanto eu calei os meus pecados, ele fala que os seus ossos, ele sentia algo, um gemido. E então, irmãos, de fato, isso até às vezes pode afetar a questão física. Nós temos estudado aqui a lei e os mandamentos, e a ansiedade, e até mesmo a falta de perdão. Essas coisas, às vezes, elas afetam até o corpo da pessoa. E na igreja de Corinto, irmãos, tinha gente fraca, com fraqueza física, doente, e gente que tinha morrido, crente que tinha chegado a morrer, porque não estava discernindo o corpo do Senhor. Porque aí Paulo diz, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Deus estava disciplinando a igreja, julgando. Deus é juiz, Ele está vendo. Lembra o que eu disse? E falamos aqui que a gente tem que ter muito temor quando estamos lidando, até mesmo quando a gente está lidando com o pecado do irmão, com muito tremor, porque Deus está vendo. Deus está vendo se estamos sendo precipitados, hipócritas, se não há lugar para a misericórdia. E Deus é Pai, Deus é justo. Então, se nos julgássemos a nós mesmos, se partíssemos de um autoexame, não seríamos julgados. O Paulo está dizendo assim, a igreja não estaria assim. Se todos nós fizéssemos um autoexame, se todos nós andássemos mais, meditando nas doutrinas, olhando para Cristo, envolvidos na luta contra o nosso próprio pecado, diariamente, tomando a cruz, negando a nós mesmos, teríamos muito menos problemas. Aí Paulo diz, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Imagine aí, Deus tendo que levar a gente, matar a gente na igreja, enviar doença, fraqueza. Ah, pastor, isso é... irmãos, é o que a Bíblia diz. Lembra, no caso de Ananias e Safira, não eram crentes, eram pessoas que aparentemente eram hipócritas mesmo, mas morreram. Então, nós não devemos brincar com Deus, com as coisas de Deus. Quando estamos fazendo essas análises, julgamentos, isso não é algo que devemos fazer sem estarmos lembrando que estamos diante do Senhor. Então, irmãos, sim, vamos auxiliar uns aos outros, mas de maneira piedosa, de maneira sábia. É uma bênção ser disciplinado por Deus. É uma bênção receber ajuda de alguém. Ter os olhos abertos. É uma bênção ser um instrumento de Deus para ajudar a vida de alguém a melhorar, a ser mais santo. Isso é uma bênção, mas não é ruim. Não temos que ser avesso a essas coisas, mas devemos ser caridosos, amorosos nestas questões, agirmos em temor, pois estamos diante do justo juiz. Agora, há uma possibilidade, aqui, irmãos, está falando para os irmãos, e claro, nós temos boas expectativas, com uma igreja saudável, bíblica, que estamos num ambiente em que cada um de nós quer viver a piedade, o padrão de Deus, mas nós não devemos ignorar e devemos ter cuidado se aqueles a quem estamos querendo ajudar forem cães. Aí nós devemos ter certo cuidado.
porque cães não irão aceitar esse tipo de intervenção. E aí o Senhor Jesus nos disse: não deis aos cães o que é santo, e nem lancei ante os porcos as vossas pérolas. Aí ele completa: para que não as pisem com os pés. Os porcos vão pisar, né, essas pérolas, e os cães também. E voltando-se vos dilacerem. 1 Pedro 2,22, Pedro diz... Aqui, lá em Pedro, viu, irmãos, ele está falando não de gente salva, não, regenerada, não. Ele está falando de apóstatas, mas que estavam no ambiente da igreja visível, no ambiente da igreja visível, eclesiástico, ali. Estavam entre o povo de Deus. Aí Pedro diz: e aconteceu com eles o que certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a remover-se no lamaçal. Eram apóstatas, viviam entre os irmãos. E a prova disso é que a maneira como lidavam com as coisas santas, os frutos, então, a falta de discernimento, de saber o que é santo e o que é profano. Em Filipenses 3, Paulo, no começo do capítulo 3, Paulo alertou, acautelai-vos dos cães, etc. No verso 17 de Filipenses 3, Paulo diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Aí ele vai dizer agora de uma categoria de pessoas que estava ali dentro da igreja: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando. Paulo vai dizer agora de um grupo de pessoas que andavam entre eles, e Paulo estava alertando repetidas vezes, e novamente ele ia dizer ali na pena dele, escrevendo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pessoas carnais, terrenas. Pessoas que, de fato, não são como os discípulos de Cristo, que nós já vimos nas bem-aventuranças: pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Mas pessoas que só pensam nas coisas terrenas, carnais. E Paulo diz: a nossa pátria está no céu, onde também aguardamos o Salvador Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Então, irmãos, nós estamos, como povo de Deus, nessa expectativa. O nosso pensamento é nas coisas celestiais. Então, devemos, como povo de Deus, devemos entender o lugar do não julgueis, devemos usar o discernimento, mas de modo piedoso, de modo caridoso, e devemos, irmãos, nos ocupar destas coisas celestiais. Devemos lembrar que estamos aqui de passagem, que esse corpo de humilhação vai ser transformado num corpo de glória, que vai haver a consumação, estaremos em Cristo completamente aperfeiçoados. Mas enquanto estivermos aqui, vamos ter que lidar com esses dilemas. E precisamos de sabedoria, precisamos de graça, precisamos lembrar do que o Senhor Jesus nos diz, então, aqui nessa passagem. Então, sim, você pode ser um crente maduro, você pode exercer julgamento, mas com muito tremor e temor. Você deve, então, fazer isso buscando, em primeiro lugar, trabalhar bem o autoexame. E aí, então, ajudar os irmãos. E isso vai ser bênção. Desse modo, sim, é bênção. Desse modo, sim, as coisas vão andar bem. Vamos encontrar saúde nos relacionamentos, vamos ser uma igreja saudável. Então, não é para passarmos a mão e passarmos a mão na cabeça e
e não haver, então pastor, quer dizer que não tem disciplina. Não, não é isso, irmãos. Mas é, de fato, lembrarmos da nossa regra de fé quando formos viver e aplicar estas coisas. Então, que Deus nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né, que possamos, Deus nos dê, conseguir tirar, né, essa cisco do olho, né, se for uma trave também, que o Senhor nos ajude, e que possamos enxergar bem, né, ter olhos sadios, espirituais, para que não tropecemos nessas questões e que possamos avançar, então, para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Oremos ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui, o teu povo, diante do Senhor, da tua palavra. São dias difíceis. Somos teu povo, pecadores ainda, sujeitos a errar, ó Deus, a pecar, a nos precipitarmos, ó Deus, em julgamentos e nos irritarmos muitas vezes com situações. Tem misericórdia, ó Pai, da tua igreja, derrama o teu Espírito, derrama sobre nós a tua graça, o amor. Ó Deus, quebranta o nosso coração, não permita o endurecimento, ó Deus, dos nossos corações. Não permita, ó Pai, que tenhamos reações que não são condizentes, ó Deus, com os teus servos, as tuas ovelhas, o teu rebanho, ó Pai, aqueles que são ovelhas do teu pasto, ó Pai, que não sejamos achados como igreja andando de modo similar aos cães, aos impuros, aos imundos, aqueles que, se não se arrependerem, não entrarão na cidade santa. Ó Deus, santifica a tua igreja, ó Deus, santifica-nos, purifica-nos, ó Deus, nos lava e nos dá um coração, ó Deus, que ama a pureza, que ama a santidade, e que possamos, ó Deus, nos entristecer com o pecado, ó Deus. Se vemos o pecado também na vida dos nossos irmãos, que isso cause quebrantamento em nós, humildade, humilhação, e que possamos, ó Pai, orar e buscar graça da parte do Senhor, e como igreja, ó Deus, possamos de fato ser um ambiente, ó Deus, em que buscamos o autoexame em primeiro lugar, e também a disciplina sadia, ó Pai, de acordo com a tua palavra. Venha o teu reino, ó Deus, sobre esse lugar, abençoa esta igreja local, cada família, os relacionamentos, ó Deus, marido e mulher, pais e filhos. Nos ajuda a praticar estas coisas, ó Pai, a termos mais misericórdia. O Senhor veio buscar pecadores ao arrependimento, não justos. Nos ensina, ó Pai, nos ensina a sermos como Cristo Jesus, ó Deus. Assim oramos, pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um dos nossos cânticos e depois faremos a oração final. Em seguida, impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém. Louvemos ao Senhor. Fiquemos de pé. Vamos entoar o hino de número 110. E no 110A, creio e observar.
prova de amor, comunhão no Senhor, tem um crente zeloso e leal, o seu rosto mira, seus segredos priva, é consolo que não tem igual. Creio, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Senhor nosso Deus, queremos te louvar pelo teu grande amor que nos é dado em Cristo Jesus. O Senhor não nos condenou, ó Pai, pecadores, dignos de sermos colocados debaixo da tua ira santa, mas o Senhor descarregou esta ira, ó Deus, sobre o nosso Salvador, o Senhor Jesus. E nós estamos aqui, ó Pai, pela tua graça diante do Senhor. Temos acesso na tua presença, diante do trono da graça. E tivemos esse momento, ó Pai, de encontro com o Senhor. Abençoa, ó Pai, essa semana que iniciamos na tua presença. Dá-nos da tua graça, do teu Espírito. Fortalece a tua igreja, ó Pai. Derrama as graças do amor, ó Deus, o fruto do Espírito em nosso coração. E nos ajuda, ó Pai, a vencer as dificuldades, ó Pai, de sermos povo. Dificuldades, ó Deus, que muitas vezes encontramos em manter a comunhão com o Senhor, uns com os outros. Nos ajuda, ó Pai, quebranta cada um de nós e nos ajuda a amarmos o irmão, ó Deus, tendo defeitos e falhas, e também ser auxílio mútuo, ó Deus, uns para com os outros. Assim, abençoa esta igreja, ó Pai, fortalece a comunhão dos santos aqui neste lugar e abençoa, Pai, o teu povo. Também, ó Deus, olha para os irmãos que estão passando momentos de aflição, os irmãos enfermos, ó Deus. Tua serva, nossa irmã Lúcia, cuida dela, ajuda, ó Deus, no seu tratamento. Também, ó Deus, conforta ali o coração, ó Pai, da irmã Hilda, que está acompanhando ali seu ente querido, que sofreu esse acidente, ó Deus, na sua saúde. Tem misericórdia, ó Pai, sustenta, dá graça. Pedimos também por essa vida, pela família, que o Senhor esteja governando, ó Deus, todos esses eventos, de modo que a tua vontade prevaleça, o teu nome seja santificado, ó Pai, nessa situação. E todos os pedidos, ó Pai, que temos colocado diante do Senhor, toma essa igreja, cada irmão nas suas lutas. Ó Deus, ouve as nossas orações, constantemente são colocadas diante do Senhor, nas reuniões, nos encontros, ó Deus, do teu povo. E assim, ó Deus, alcança também vidas para o Senhor. Ó Deus, tira todo engano, todo erro sobre a tua palavra, que venha luz, ó Deus, aos corações, convence pecadores da tua verdade, e que cada um possa ir a Cristo, ó Deus, para o perdão e a salvação. Assim nos dá as tuas graças, nos dá uma noite de paz, nos leva em paz. Ao que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, ide em paz.
que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém, irmãos, poder sentar. Meus irmãos, nós damos as boas-vindas a todos os irmãos, amigos, visitantes, também alguns irmãos nos acompanham aí pela internet, alguns que não puderam estar conosco aqui. E Deus abençoe a nossa semana, Deus abençoe esta igreja, também que estejamos em oração pelo nosso país, pelos dias em que vivemos, e também estejamos nos dedicando, buscando o reino de Deus, no particular, em família, também lembrando também do nosso compromisso com a igreja local, né, com essa casa, com essa agência do reino de Deus aqui na terra, né? Nós somos cooperadores com Deus, embaixadores desse reino, e aqui o Senhor nos deu esse lugar onde o Evangelho é pregado, que possamos cumprir a nossa vocação, tanto como igreja institucional, né? Estamos aqui reunidos como igreja institucional, mas também como crentes particulares, na nossa família, sendo sal da terra e luz do mundo, né? Onde o Senhor nos levar, lembrando então que temos um relacionamento com o Senhor, né? Mas também em aliança também com a sua igreja, então que lembremos aí dessas questões todas, né? Irmãos, nós já demos avisos pela manhã, certo? Então, os irmãos estão informados dos avisos, quem precisar nos procure, né? Nós temos um grupo de avisos também, né? Você que queira participar desse grupo, né, lá no WhatsApp, né, nos procurem também. Então, lá no grupo, nós reforçamos aí as programações, mas as nossas programações são terça oração, quinta doutrina, e domingo a nossa escola bíblica pela manhã, 9h30, o culto público às 18 horas. Mas temos outras programações, outros trabalhos da sociedade, outras atividades, então os irmãos fiquem atentos aí. Lembrando só que próximo domingo pela manhã nós teremos uma palestra do mês alusiva à reforma, estamos no mês da reforma, dia 31 especialmente, e teremos também um Junta Panela, que é um almoço comunitário. E todo domingo, depois do culto, nós também estamos tendo um momento de confraternização no nosso salão anexo. Hoje também estaremos ali participando. E você, visitante, é nosso convidado, né? Também fique à vontade para estar conosco. E ontem também nós estivemos juntos no Projeto Cristo no Lar, e também partindo o pão em comunhão, também no nosso salão anexo. Então, eu vou, né, nos despedimos em paz, eu vou até a porta, peço que os irmãos façam uma oração silenciosa, mas logo em seguida, né, não vamos nos demorar muito, nós vamos para o salão anexo para continuarmos, né, em comunhão uns com os outros e também conversarmos e estarmos juntos como o povo de Deus. Então, com oração silenciosa, nos despedimos à porta.